Supremo Tribunal Federal começa a analisar pedido da defesa de Michel Temer para impedir o procurador-geral Rodrigo Janot de apresentar nova denúncia contra o presidente. O plenário também manteve Janot à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula nega ter recebido propina da Odebrecht. Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga recurso do ex-ministro José Disseu, condenado em primeira instância na Operação Lava Jato. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, chega a Campos dos Goitacazes depois de ser preso por determinação da Justiça Federal. Wesley Batista, um dos donos da JIF, é preso por suposto uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Na sessão plenária encerrada há pouco, o Supremo Tribunal Federal analisou os pedidos da defesa do presidente Michel Temer. Quem acompanhou os julgamentos e tem os detalhes é a repórter Ana Paula Ergang. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. A sessão terminou agora há pouco e os ministros começaram a analisar um pedido do presidente Michel Temer para suspender eventuais denúncias apresentadas contra ele pela Procuradoria-Geral da República, enquanto são apuradas supostas irregularidades no acordo de colaboração premiada dos executivos da JBS. Esse julgamento foi suspenso agora há pouco e não há data para que ele seja retomado. E no início da sessão, por unanimidade, os ministros decidiram manter o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer. Veja os detalhes na reportagem. A defesa do presidente Michel Temer pediu que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fosse declarado suspeito, alegando perseguição pessoal, o que retiraria sua imparcialidade. O presidente da República quer trabalhar, ele não consegue. A cada momento uma nova denúncia aparece. E quando não é a denúncia concreta, é a ameaça da denúncia. Há muito tempo se vem ameaçando o presidente da República. Flechadas. Não são expressões consentâneas com o procurador-geral, bambu, flechada, enquanto tiver a caneta na mão. Não é assim. A Procuradoria-Geral da República rebateu as acusações. As imputações que são lançadas em detrimento da atuação do Procurador-Geral da República são absolutamente infundadas, tendo sido minudentemente rebatidas em sua manifestação escrita, que se encontra nos autos. Nada, absolutamente nada, autoriza a extração da conclusão de que haveria uma inimizade capital por parte do Procurador-Geral da República em relação ao senhor presidente da República. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela manutenção de Rodrigo Janot à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer. A alegação no sentido de que membro do Ministério Público diverso do arguido informou o advogado, melhor dizendo, informou a advogado e não a parte, funcionamentos do Instituto da Colaboração Premiada, não consubstancia, em meu ver, a realidade normativa que legitimaria o reconhecimento de causa de suspeição. Não bastasse, entendo que não há como presumir o conhecimento do arguido acerca dessa cogitada circunstância. A propósito, cabe enfatizar que as causas de impedimento e suspeição são sempre pessoais, no sentido de que não é possível acolher a alegação de que eventual esclarecimento prestado por um procurador da República contaminaria automaticamente, por si só, a rigidez da atuação do Procurador-Geral da República. O relator foi acompanhado por todos os ministros da Corte. A meu ver, não há dúvidas que exageros verbais ocorreram, inclusive com metáforas realizadas, mas procedimento, acaso enérgico, dizia o ministro Mário Guimarães, e digo eu, e acrescento também, acaso exagerado verbalmente, não justificam
a suspeição, se não se comprovar exatamente esse liame de uma versão que chega quase ao ódio, se comprovar que a conduta persecutória realmente existe. Ele é o único integrante da carreira do Ministério Público que pode processar o presidente da República. Então, essa que foi uma impressão, suposta impressão que passou à mídia, de que a todo momento o procurador estava investindo contra o presidente da República, mas é da sua atribuição processar o presidente da República à luz dos documentos e dos elementos que foram levados à sua excelência, que, no meu modo de ver, agiu sempre adequadamente nos limites da impessoalidade, nos limites das suas atribuições institucionais. O Ministério Público, como sustentáculo da acusação, devia ser tão parcial como um advogado. E como guarda inflexível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz. Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade. Tal o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade do defensor, ou por amor da polêmica, a objetividade sem paixão do magistrado. Há instituições sólidas hoje no Brasil e o Ministério Público é uma delas, e o Poder Judiciário não permitirá, e este Supremo Tribunal Federal não permitirá, que a mudança de um nome, o afastamento de um nome, altere os rumos, porque as instituições são mais importantes do que as pessoas, evidentemente. Na tarde de hoje, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, depôs pela segunda vez na Justiça Federal do Paraná. Lula prestou esclarecimentos sobre suposta propina que teria recebido da construtora Odebrecht. Quem tem outros detalhes é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. O depoimento com o ex-presidente da República teve duração de 2 horas e 10 minutos. Lula negou ter recebido propina da construtora Odebrecht e disse ainda que Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, citou o nome dele apenas para tentar diminuir condenação. Lula responde por ter recebido propina da construtora Odebrecht, um terreno para a construção do novo Instituto Lula, além de um apartamento em São Bernardo do Campo. Este é o segundo processo em que Lula responde na Operação Lava Jato. Na primeira ação, ele é acusado de receber R$3.700.000 em propina da empreiteira OAS. Guilherme. Obrigado, Fernanda. Boa noite. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, julga, neste momento, o recurso apresentado pela defesa do ex-ministro José Dirceu para tentar reverter a condenação do político. No ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou Dirceu a 23 anos e 3 meses em regime fechado, mas a defesa conseguiu reduzir a pena para 20 anos e 10 meses de prisão. José Dirceu tem 2 condenações na Lava Jato. A apelação tenta diminuir ainda mais a pena estabelecida pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na ação, Dirceu foi condenado em primeira instância por usar a consultoria para receber propina de empresas que tenham ou tinham contratos com a Petrobras. A empreiteira Engevix seria a principal pagadora de propina ao ex-ministro. Dirceu teria recebido diretamente R$11 milhões de 2007 a 2013. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, chegou a Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, na tarde desta quarta-feira, para cumprir prisão domiciliar. Ele foi preso quando apresentava um programa na Rádio Tupi. A pena determinada foi de 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de multa, mas acabou sendo revertida em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Garotinho foi condenado por comandar um esquema de fraude eleitoral quando era secretário de governo de Campos dos Goitacazes. Segundo o Ministério Público, em troca de votos em candidatos a prefeito e vereadores em 2016, a prefeitura oferecia inscrições no programa Cheque Cidadão,
que dá R$ 200 por mês a cada beneficiário. O advogado do ex-governador informou que vai recorrer da decisão. E o juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, aceitou denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro oferecida pelo Ministério Público Federal contra 11 pessoas, entre elas Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, e todos são investigados por suposta participação em um esquema que teria desviado 36 milhões de reais de obras públicas. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Wesley Batista, um dos donos da JIF, é preso por suposto uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. A gente volta já já. O empresário Wesley Batista foi preso nesta quarta-feira, na segunda fase da Operação Tendão de Aquiles, que apura a compra e venda de ações da JBS e a atuação dele e do irmão Wesley Batista no mercado de dólar. Os dois são investigados por suspeita de lucro ilegal. A prisão preventiva foi decretada pela 6ª Vara Federal de São Paulo. Além das prisões, a Justiça autorizou busca nas casas de Joesley e Wesley Batista. A investigação aponta que, durante a negociação da delação premiada com o Ministério Público, os irmãos usaram informações privilegiadas para conseguir vantagens indevidas. Para os delegados da Polícia Federal, só a operação no mercado de ações evitou um prejuízo milionário. Um dos acidentes radioativos de maior repercussão mundial, a tragédia com o Césio 137 em Goiânia, completa hoje 30 anos. A data foi lembrada pelo Ministério Público Federal em Goiás. Para resgatar a memória do caso ocorrido em 1987, o Ministério Público Federal em Goiás lançou um site com o histórico da atuação do órgão no incidente. Ao navegar pelo site, o internauta vai ter acesso às ações civis públicas, às ações penais propostas e às medidas adotadas pelo MPF. É possível também ver vídeos e registros fotográficos da tragédia. Já se passaram 30 anos do acidente radioativo e o Ministério Público Federal ainda cobra dos responsáveis pelo acidente indenizações, assistência médica às vítimas e reparação dos danos ao meio ambiente. A tragédia ocorreu após catadores de lixo encontrarem nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, no centro de Goiânia, um aparelho de radioterapia abandonado. Eles removeram o equipamento e o venderam a um ferro velho, que o desmontou, provocando a contaminação que afetou centenas de pessoas. Os filhos das vítimas que foram contaminadas ainda buscam justiça pelo sofrimento dos familiares, apesar de 3 décadas após o acidente nuclear em Goiânia. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso em que a Hyundai pretendia excluir a responsabilidade dela por fraude ocorrida na venda de um veículo dentro da própria loja da empresa. O empresário negociou a compra de um veículo novo com um representante da marca Hyundai, mas descobriu que foi vítima de um golpe, já que o carro vendido por R$ 128 mil não foi entregue no prazo combinado. Mesmo após registrar boletim de ocorrência, o comprador não recebeu o veículo nem o dinheiro de volta. O estelionatário contou com a ajuda de funcionários da Hyundai que emitiram nota fiscal em nome da loja. Por isso, não havia motivos para que o cliente desconfiasse que o negócio era fraude. O comprador entrou na justiça pedindo de volta o dinheiro do carro e R$ 8 mil de indenização por danos morais. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi aceito. A empresa recorreu ao STJ, alegando que a culpa era exclusiva do comprador, porque ele deu um cheque em nome de um particular e não da concessionária. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrighi, rejeitou o recurso por entender que a fraude ficou comprovada por causa da emissão de nota fiscal e a empresa poderia ter evitado o dano ao cliente. Qualquer um que esteja na posição de fornecedor de produto ou de serviço, no caso de produto, ele responde não só pelas ações que comete, através de si próprio ou de seus prepostos, mas também pelas omissões. E nesse caso, a omissão foi no sentido de não impedir que houvesse essa fraude contra o consumidor.
Ainda segundo a relatora, quando qualquer empresa se apresenta como fornecedora de determinado bem ou serviço, ou mesmo que ela, por ação ou omissão, causar danos ao consumidor, será responsabilizada. Quando o consumidor foi procurar o veículo, no caso, o produto, ela foi em determinada concessionária. E a aparência do serviço prestado foi de como se ela fosse prestada pela concessionária, e não por um estelionatário, enfim. E, por isso, a empresa assume essa responsabilidade. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promoveu o diálogo Argumentação sobre Precedentes no Estado Democrático de Direito. O evento foi realizado no Superior Tribunal de Justiça. O debate foi realizado para ampliar a discussão sobre os requisitos essenciais do precedente, em especial aqueles relacionados à argumentação jurídica, e analisar os reflexos desses precedentes nos tribunais e, consequentemente, na sociedade. Ministros do STJ e estudiosos do assunto, como a professora Margarida Lacombe e Manuel Atienza, que leciona na Universidade de Alicante, na Espanha, participaram. Para o coordenador científico do evento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, promover esse diálogo é fundamental, principalmente com relação às mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil. A modificação talvez mais importante que ele tenha introduzido no nosso sistema processual foi o modelo de precedentes, a verticalização do Poder Judiciário. E, naturalmente, isso exige um trabalho bastante diferenciado, tanto dos tribunais superiores como dos tribunais de segundo grau. Por conta dessas mudanças, o professor Manuel Atienza, durante a palestra, fez uma comparação de duas estruturas jurídicas, a Common Law, em que se baseia o modelo proposto pelo novo CPC, e a Civil Law, que se fundamenta na legislação escrita. Ao ser questionado sobre em que o Brasil ainda precisa avançar na reflexão sobre precedentes, o professor explicou que a diferença do Brasil com a Espanha, por exemplo, é que aqui temos as súmulas e que isso facilita o trabalho e simplifica o direito, mas pode fazer surgir questões de interpretação. A professora Margarida Lacombe acredita que a principal problemática sobre o tema é a verticalização dos precedentes e que introduzir esse novo modelo necessita de um tempo para ajuste e reflexão. Para os tribunais se adaptarem, para os tribunais já irem se organizando, para as pessoas começarem a entender o que é isso, o respeito que o tribunal deve ter pelas suas próprias decisões anteriores, como esse sistema seriate, em cada voto é um voto, depois como é que isso se reúne, se conforma numa decisão que tem uma coerência, uma clareza. Ou seja, eu acho que tem todo esse momento de adaptação. O julgamento de recursos do goleiro Bruno contra a condenação e contra a certidão de óbito de Elisa Samúdio foi adiado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um dos 3 desembargadores pediu vistas e o julgamento será retomado no dia 27 de setembro. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e pela ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, além do sequestro do filho dele com a vítima. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Superior Tribunal Militar caça posto e patente de coronel do Exército condenado por corrupção. Voltamos já já. Por unanimidade, o Superior Tribunal Militar considerou um tenente-coronel indigno para ocupar o cargo no Exército. O militar já havia sido condenado 7 vezes pelo crime de peculato. Em razão disso, o Procurador-Geral da Justiça fez representação por indignidade para o oficialato. Como consequência, ele perdeu seu posto e sua patente. De acordo com o Ministério Público Militar, o oficial instituiu um verdadeiro esquema de fraudes no âmbito da 1ª Divisão de Levantamentos no Rio Grande do Sul. O objetivo era se beneficiar de recursos provenientes de convênio firmado pelo Exército com a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre as acusações estão apropriação ou desvio de quantias consideráveis, além de aliciamento de outros militares e violação da ética e moral com a instituição militar. Durante o julgamento, o ministro Arthur Vidigal de Oliveira disse que quem se apropria de dinheiro público fere a ética e a honra militar, seja por R$ 5 mil, R$ 250 mil ou R$ 50 milhões.
As punições sofridas pelo militar estão previstas na Constituição Federal, que autoriza perda de posto e da patente oficial mediante o procedimento administrativo próprio, quando condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado e se for considerado indigno e ou incompatível com o oficialato. No ano passado, o militar já havia sido condenado a 6 anos de reclusão por uma série de irregularidades dentro da 1ª Divisão de Levantamentos, sediada em Porto Alegre. Com a decisão, ele perdeu também o direito de receber seus salários. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou a mudança de nome do PTdoB. A partir de agora, o partido passa a se chamar Avante. O Partido Trabalhista do Brasil, o PTdoB, entrou com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a aprovação de alterações no seu estatuto partidário. Entre as novidades, estava a mudança de nome da legenda para Avante. O relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, votou pela aprovação da mudança de nome do PTdoB para Avante e foi seguido pelos demais ministros da Corte. PTdoB, mudança de nome da agremiação e pedido de anotação de alterações estatutárias, formalidades do artigo 49 da Resolução TSE 23465 atendidas. Determinações pontuais em desacordo com a legislação e a jurisprudência deste Tribunal Superior, em relação às quais impõe-se a supressão ou modificação. Havia orientação antiga, presidente, de que não era possível registrar sem sigla. Eu estou entendendo que, num caso como este, é possível, sim. E as outras alterações estatutárias que não encontram respaldo na legislação, estou desacolhendo. Eu consultei a técnica sobre a viabilidade de manutenção desse nome por extenso, e a área técnica está de acordo, diz que siglas de partido podem ter até 10 caracteres. E o TSE também manteve a cassação do tempo de propaganda partidária do Diretório Estadual do Rio de Janeiro, do PSDB. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tinha condenado o Diretório Estadual do PSDB a perder 5 vezes o tempo de uma inserção da propaganda partidária irregular. O TRE Fluminense entendeu que a peça publicitária fazia propaganda eleitoral antecipada para Carlos Osório, pretenso candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. O PSDB entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a revisão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Mas a decisão foi mantida pelo plenário do TSE. No trecho a seguir, esse ano tem eleição para prefeito. Meu nome é Osório, sou carioca, pai de 2 filhos, fui comerciante, ou seja, há uma referência explícita à eleição. Daí entendo que aquela linha tênue foi ultrapassada. Infere daí um pedido de voto. Exatamente. Com a manutenção da cassação pelo plenário do TSE, o PSDB perde 10 minutos de propaganda partidária no próximo semestre. E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ainda negaram o recurso de um candidato a vereador em Cuiabá, nas eleições do ano passado, que queria anular busca e apreensão para apurar a suposta corrupção eleitoral. Misael Oliveira Galvão, candidato a vereador no ano passado pela cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, entrou com um recurso em habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral. Ele queria anular uma medida de busca e apreensão em que policiais foram até a casa dele para apurar uma denúncia de corrupção eleitoral. O relator do caso no TSE, ministro Admar Gonzaga, votou no sentido de aceitar o recurso. Eu acho que no caso aqui houve manifesta ausência de fundamentação. Porque, caso contrário, como já disse, nós teríamos aí, bastaria um formulário dizendo que há uma tipicidade escrita no artigo 299 do Código Penal, de que houve uma denúncia anônima estabelecendo, informando que aquilo teria ocorrido, que estaria se passando, nada mais se traz. O inquérito não consegue apurar mais nada e, a partir disso, se invade a residência de uma pessoa para se tentar comprovar aquilo que uma denúncia anônima teria indicado. Mas a maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Tarcísio Vieira, de que a decisão que motivou o mandado de busca e apreensão foi fundamentada e, por isso, negou o recurso em habeas corpus. O que é que diz o magistrado de piso para deferir a cautelar? Aspas, vislumbra-se a princípio no material trazido pelo requerente que no decorrer das investigações do inquérito se teve indícios das práticas de colocação de propaganda eleitoral conhecida por santões nas residências dos eleitores aliciados
e também para pagamento de eleitores. A ação cautelar de busca e apreensão foi proposta com o propósito de arrecadar bens e documentos nas residências dos denunciados, a fim de aferir a prática delituosa. Peço vênia para dele dissentir e abrir divergência no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Uma última notícia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, já marcou para a próxima quarta-feira a retomada do julgamento do pedido do presidente Michel Temer para que o Procurador-Geral da República não possa apresentar outra denúncia contra ele. Amanhã está na pauta o julgamento de ações de inconstitucionalidade contra o novo Código Florestal. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, à 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.